O juiz é influenciado por aquilo que as partes falam em uma audiência de tentativa de conciliação? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à lição prática de número 89. E hoje o nosso assunto está dentro do tema a prática da sala de audiência. Eu te falo aquilo que você não aprende na faculdade, aquilo que só anos e anos de prática talvez vão exigir para que você possa aprender. E olha, eu posso te dizer que com mais de 20 anos atuando como juiz de direito, eu acumulei uma bagagem prática que agora eu faço questão que chegue até você. Vamos pintar então uma situação da lição de hoje. Você vai com o seu cliente para uma audiência de tentativa de conciliação. Essa audiência está sendo presidida lá pelo juiz de direito. E aí, você acha que aquilo que o seu cliente falar para tentar fazer um acordo pode acabar influenciando o juiz a formar o convencimento se o seu cliente tem culpa, se o seu cliente não tem culpa, se o seu cliente é inocente, se o seu cliente cometeu algum ato ilícito? Você acha que você deve fazer alguma preparação com o seu cliente? Olha, o seu cliente não está lá para ser ouvido, mas ele vai se manifestar quando ele estiver tratando se faz acordo ou se não faz. Como é que tudo isso acontece na cabeça do magistrado? Vamos lá. Primeiro de tudo, o ideal é que o juiz não presida audiências exclusivas de conciliação. Por isso que hoje a legislação prevê a figura do conciliador, do mediador. E por que a lei sabiamente faz isso? Porque é impossível você separar a persuasão do juiz de tudo aquilo que ele ouve. Então imagina, seu cliente está sendo acusado de ter causado um acidente de trânsito. Lá na audiência de tentativa de conciliação, o seu cliente ainda não apresentou a resposta, ainda não apresentou a contestação. O prazo só vai começar depois. Mas ele já acha importante fazer um acordo. Ou seja, se ele demonstrar inclinação para fazer um acordo, você acha que na cabeça do juiz, o juiz não vai ser influenciado pelo pensamento? Ora, se ele está disposto a fazer um acordo é porque talvez alguma culpa ele teve nesse acidente. Deixa eu esclarecer uma coisa. O juiz não pode levar em consideração as tratativas de acordo na hora de sentenciar. Mas, meus amigos, é do ser humano. É impossível que isso não influencie na tomada de decisão. Eu estou aqui para te dizer como que as coisas acontecem, não só como elas deveriam acontecer. Então, na prática, o que é o cenário ideal? Que o juiz nunca presida uma audiência de conciliação. Professor, mas o CPC fala que mesmo na audiência de instrução o juiz deve tentar conciliar as partes. Tudo bem, então sempre que isso acontecer, você precisa sentar com o seu cliente antes e instruí-lo. Instruí-lo como? Instruí-lo no seguinte sentido, ele não vai de maneira nenhuma assumir culpa quando estiver negociando um acordo. Todas as vezes que você, advogado, for apresentar uma proposta, você vai dizer assim: Excelência, embora o meu cliente reforce todos os argumentos da contestação, para colocar fim ao litígio, ele aceitaria uma proposta assim, assim, assado, que não envolve assunção de culpa. Sempre fazer essa ressalva. Por quê? Porque essa é a mensagem que fica na mente do juiz. Bom, ele está fazendo um acordo para acabar com o processo. Ele tem convicção da inocência, ele tem convicção de que não deve. O acordo é um meio para extinguir a demanda. Meus queridos, tomar cuidado com o que o cliente fala. Às vezes, a atitude do cliente ajuda o juiz a formar o seu convencimento. E eu me lembro muito de audiências de alimentos, onde estava lá se discutindo se o pai... quanto que o pai ia pagar de alimentos para aquele filho que vivia com a mãe. E aí, de repente, o pai me soltava a pérola: se você insistir nesse valor da pensão, eu vou querer a guarda do filho para mim. Olha, veja a mensagem que ele acabou de mandar para a cabeça do juiz. O filho para mim não vale nada. Aqui eu estou numa disputa de poder simplesmente. Ou seja, se ela não aceitar o valor que ele quer, ele vai brigar pela guarda, quer dizer que o filho é um objeto. Então, dependendo daquilo que o cliente fala, influencia sim na tomada de decisão do juiz. É claro que o juiz não vai fundamentar na sentença: olha, condeno porque o pai disse isso na audiência de alimentos, condeno porque
a parte assumiu a culpa nas tratativas de acordo. Não, o juiz não vai fazer isso. Mas ele vai intuitivamente procurar nas provas do processo alguma coisa que leve ele a confirmar aquilo que a intuição dele ou que os elementos que o seu cliente acabou revelando acabaram fazendo com que ele acreditasse que fosse verdade. Então, muito cuidado nas tratativas de conciliação. Procurar ser o mais sucinto possível quando estiver falando. Evitar que o cliente fale. E, logicamente, se alguém, na tentativa de conciliação, perguntar para o seu cliente, olha, mas o senhor reconhece que estava culpado? O senhor sabe disso? Você, como advogado, tem que blindar o seu cliente. Olha, doutor, nós não estamos aqui discutindo culpa. Olha, doutor, isso deve ser averiguado lá na frente. Aqui a tentativa de acordo é para a gente não entrar no mérito, para a gente não saber quem teve culpa, quem cumpriu o contrato, quem não cumpriu. É simplesmente uma tentativa de minimizar prejuízos. Fazendo isso, você protege o seu cliente do juiz acabar formando uma convicção, não uma convicção, mas de ser influenciado na hora de formar a convicção por aquilo que aconteceu na tratativa de conciliação. Espero que esse áudio totalmente prático te ajude a cada vez mais ter bom desempenho na sala de audiência. Fica com Deus e até a próxima.